Eu, Letícia Rezende, Camila Martins, Isadora Neiva, Lohane Alves e Lucas Corrêa vamos apresentar as especificações técnicas e os principais fornecedores de equipamentos de carregamento em lavra superficial e subterrânea. Os equipamentos de carregadeira são as carregadeiras e mini carregadeiras e as escavadeiras para mineração superficial e as LHDs destinadas à mineração subterrânea. Bom, no momento da seleção, da escolha do tipo e o modelo dos equipamentos de carregamento, alguns fatores são relevantes. E esses fatores são a produção desejada, a natureza do solo, a resistência do solo à compactação, as condições topográficas, vias de acesso, qualidade da mão de obra disponível e a disponibilidade financeira. Bom, as carregadeiras elas podem ser montadas sobre esteiras ou sobre pneus. O funcionamento das mesmas são a diesel ou diesel elétrico. São caçambas, elas possuem caçambas de vários tamanhos que pode ser encontrado no mercado. A seleção desses equipamentos é baseada nas condições de mobilidade, análise financeira e na vida útil do equipamento. Bom, uma comparação entre esses dois tipos de equipamentos. Os equipamentos as carregadeiras sobre pneus, elas possuem uma maior velocidade de deslocamento. São indicadas para solos resistentes e secos, porém os pneus exigem uma maior manutenção, comparando com as sobre esteiras. O fato de exigir uma maior manutenção está relacionado a um maior custo, né? Bom, e as carregadeiras sobre esteiras possuem uma maior estabilidade, tração e aderência ao solo, podem ser usadas em qualquer tipo de solo, porém apresentam uma mobilidade reduzida. As escavadeiras, montadas sobre esteiras, dependendo do tipo de caçamba e de escavação, recebem denominações diferentes, como shovel, retroescavadeiras e dragline. As escavadeiras podem ser hidráulicas ou elétricas. As hidráulicas possuem um menor custo de aquisição, uma menor vida útil, podem controlar o ângulo do dente da caçamba, o que permite um corte mais reto do material, tem uma melhor mobilidade devido ao seu tamanho e possuem um maior controle de descarga do material. As elétricas possuem um maior custo de aquisição, porém uma maior vida útil, possuem um maior alcance, o que resulta na redução do tempo de ciclo, e esse equipamento ele se adapta a variações de temperaturas, a variações severas de temperatura, desde menos 50 graus até 50 graus positivos. Porém, devido ao seu tamanho, esse equipamento possui uma menor mobilidade. As draglines são ferramentas primárias de escavação, possuem um baixo custo, realizam uma alta produtividade, porém suas manobras não são tão precisas e são indicadas para rochas bruas em rochas brandas. Esse equipamento é muito utilizado no método de lavra em tiras. Já as LHDs, que são destinadas para mineração subterrânea, realizam atividades de carregamento, transporte e despejo de material. Esse equipamento ele é desenhado para trabalhar na mineração subterrânea, porque ele possui pequenos raios de giros, pequena largura e comprimento, tem um baixo perfil, uma grande capacidade na caçamba, uma boa velocidade no deslocamento, podem ser elétricas ou a diesel. Bom, a seguir serão apresentados alguns catálogos de fornecedores com a sua ficha técnica operacional de equipamentos de carregamento. Especificações operacionais de carregadeiras. Aqui vamos falar dos 21 modelos da Caterpillar, 18 de rodas e 3 de esteira. Como são vários modelos, irei focar em dois, um de rodas e um de esteira. O catálogo traz principalmente as especificações de potência máxima, peso operacional e capacidade da caçamba. O modelo 986K de rodas é este apresentado. É um modelo na caçamba maior e possui a seguinte especificação de operação. Possui peso operacional de 44.818 kg, um padrão de 44.355 kg.
Possui carga útil nominal de material solto padrão de 12,7 toneladas e de material solto levantamento alto de 11 toneladas. Esse levantamento alto é a capacidade da caçamba até o seu talude. E tem a carga útil nominal padrão, que é face de pedreiras, que é 10 toneladas. Ela é menor por ser em pedreiras e por conter matacos. E logo, a capacidade de carregamento é menor do que o material solto. Tem a carga útil também nominal de levantamento alto das faces de pedreiras, que é também de 10 toneladas. A faixa de capacidade da caçamba é entre 11 e 10,3 metros cúbicos. O interessante do catálogo da Caterpillar é que ele traz a compatibilidade entre o caminhão CAT padrão, que é os foros de estrada. Essa carregadeira, ela é compatível com os foros de estrada 770, 735, 740 e 745. E compatibilidade entre o caminhão CAT e levantamento alto 772 e 773. 963K esteira é uma carregadeira utilizada em solos de argila com material mais úmido. Suas especificações operacionais são basicamente as dimensões e as caçambas, são as principais que eu trouxe para mostrar. Tem uma dimensão de comprimento total de 7.001 milímetros, a altura da máquina do topo do cabine de 3.325 milímetros, a altura do topo do escape de 2.940 milímetros e a altura total da máquina, caçamba completamente elevada, de 5.402 milímetros e largura total da máquina sem caçamba com esteira padrão de 2.400 milímetros. Essa capacidade da caçamba ela é de 2,5 metros cúbicos e podemos falar da largura de propósito geral, que é 2.612 milímetros, da largura multiuso, que é 2.575 milímetros, e largura série performance, 2.712 milímetros. Tem essa diferença entre as três. Agora vamos falar da Volvo, das carregadeiras que a Volvo traz. São 10 modelos que trazem no seu catálogo, com potência, peso operacional e capacidade da caçamba. Peso operacional e capacidade da caçamba não é tão diferente das outras, mas vamos focar aqui no modelo L260H. Vale ressaltar que é sobre rodas. Como disse, a única que encontramos no catálogo que é de esteiras é a Caterpillar. A Volvo ela traz no seu catálogo uma coisa interessante, é a seleção de caçambas. Aqui, como demonstrado, a L260H ela tem uma seleção de caçambas que apresenta o seguinte: o tipo de material, o enchimento da caçamba e a densidade do material. Em material de terra, o material mais solto, o enchimento da caçamba é de 110 a 115%. O material de barro a argila, o enchimento é de 110 a 120%. De areia de 100 a 110, de cascalho de 100 a 110 e de rocha de 75 a 100, como esperado, por rocha ser um material mais pesado e principalmente por ser de matacos, então o enchimento da caçamba é menor. Vamos falar aqui da Komatsu. A Komatsu é a que traz as maiores carregadeiras do mercado. Hoje a gente vai trabalhar aqui com a WA 1206, que é a maior delas. Ela traz somente 3 em seu catálogo. Essa é muito utilizada da mineração S11D nos seus foros de estrada, os foros de estrada de lá. E ela possui um motor de SSDA 16V160E/2, uma potência HP de 1,76 e uma altura máxima de articulação da caçamba de 8,85 milímetros e uma força de desagregação de 130 kgf. Como observado, é uma carregadeira muito grande e é uma das maiores do mercado. Temos também a Liebherr, que também é forte no mercado e ela trabalha com 4 carregadeiras, também de rodas.
Vamos focar aqui também na L538. No seu catálogo, ela traz basicamente, quando a gente abre o site, a potência, peso operacional e capacidade da caçamba. A L538 possui uma especificação de operação de cinemática, que é a cinemática Z, carga de tombamento de 9.000 a 9.500 kg, capacidade da caçamba de 2,30 a 4 metros cúbicos, uma densidade de material de 1 para 1,80 toneladas por metros cúbicos, um peso operacional de 12.800 a 13.300 kg e uma potência bruta máxima, de acordo com a ISO 3046 de 104 kW, da SAI, que é J1995 de 104 kW e uma potência líquida, de acordo com a ISO 9249 de 102 kW e de acordo com a SAI, SAI J1349 de 102 kW. E uma nominal de acordo com a ISO 14396 de 104 kW. Esse catálogo foi o único que trouxe a especificação de acordo com a ISO e com a SAI, que foi, como eu disse anteriormente, a Liber, que trouxe um catálogo diferente das anteriores. No caso das mini carregadeiras, a gente tem que elas são equipamentos de pequeno porte montados sobre pneus ou esteiras. Elas apresentam uma estrutura bem compacta, o que é versátil para lugares de difícil acesso e locomoção. Ela pode ser classificada de acordo com o tipo de braço destinado a uma determinada atividade, como por exemplo as caçambas, que são destinadas a carregamento de resíduos, ou por exemplo os garfos, que são utilizados principalmente na indústria para carregar caixas, ou também para equipamentos que fazem perfuração. No caso das mini carregadeiras de levantamento radial, a gente apresenta algumas vantagens, sendo elas uma melhor visibilidade do operador e um design mais compacto, o que influencia também no seu custo menor de aquisição. Mas ela também apresenta algumas desvantagens. Quando comparada com a mini carregadeira de levantamento vertical, ela apresenta uma menor capacidade de carga e sua aplicação à altura de alcance também é reduzida. No caso das mini carregadeiras de levantamento vertical, ao contrário da radial, ela apresenta uma capacidade de carga até 16% maior e um alcance também. Mas a desvantagem que esse equipamento fornece é que ele apresenta uma menor visibilidade traseira para o operador e ela é um pouco mais robusta quando comparada com a radial. Dessa forma, outro ponto negativo que as mini carregadeiras de levantamento vertical trazem é que elas apresentam mais pontos que devem ser feito a lubrificação, o que é uma pequena desvantagem quando se leva em consideração a manutenção desse equipamento. No caso dos modelos e fabricantes de mini carregadeiras, a gente filtrou alguns e trouxe aqueles principais. Então, a Bobcat, que é uma das mais conhecidas no mercado nacional, a gente encontrou a Bobcat sobre rodas e sobre esteiras. No caso da Bobcat, ela tem uma carga operacional que varia de 590 kg a 1.792 kg. E alcances variando também. No caso a maior da categoria é a S850, como eu disse, de 1.792 kg de carga operacional. No caso da Case, no catálogo foi possível identificar qual era o tipo de levantamento, como dito anteriormente. As principais da Case são a de levantamento radial. As de levantamento vertical ainda são um pouco recentes, então algumas empresas ainda não fabricam em grande escala. No caso de alcance de descarga de altura máxima, aquela que apresenta um maior alcance é a SV185, que apresenta uma carga operacional de 840 kg. No caso das demais, temos a New Holland, que traz um levantamento. As principais apresentam levantamento vertical
que as que apresentam maior alcance e que apresentam também uma maior capacidade de carga. Então, elas têm a L230, por exemplo, apresenta uma carga operacional de 1.360 kg. A Volvo também é uma das fabricantes e ela apresenta uma carga operacional variando de 1.178 kg a 612 kg. E o levantamento da maioria desses equipamentos é também vertical. Na Caterpillar, a gente não, como eu disse, alguns catálogos apresentam e não o tipo de levantamento. E na Caterpillar, a gente não encontrou qual que era. Então, a gente trouxe aqui, no caso da carga operacional, variando 680 kg da carga operacional a menor e de 1.225 kg a maior, que no caso é a 262 D3. E sua alcance de descarga, a altura máxima é de 0,78 metros. Vamos falar das escavadeiras hidráulicas. As escavadeiras hidráulicas são escavadeiras que funcionam tanto a motor a diesel e elétrico e possuem duas formas de escavamento, que é a retro e frontal. Esse é um modelo de maior capacidade da marca Komatsu. Apresenta capacidade de caçamba de 42 metros cúbicos tanto para a retroescavadeira como para a escavadeira frontal. A força de escavação que esse equipamento atinge é em cerca de 2.000 a 2.320 kN e a força de arranque do maior equipamento de 1.800 kN até 2.320. As escavadeiras de menor capacidade apresentam capacidade de caçamba de 7 metros cúbicos, até 7,5 metros cúbicos no caso da retro, e na frontal em torno de 7,3 metros cúbicos. A profundidade de escavação dessas máquinas variam de 7,15 metros a 8 metros, a força de escavação entre 415 kN a 704 kN e a força de arranque entre 560 kN e 585 kN. As escavadeiras elétricas. As escavadeiras elétricas são equipamentos robustos que funcionam a motor elétrico. A altura de corte do maior equipamento é em torno de 13 metros. A capacidade nominal da concha do menor equipamento é de 10,7 metros cúbicos e a carga útil nominal é de 18 toneladas. O maior equipamento das escavadeiras elétricas, ele possui uma altura de corte de 18,9 metros, a capacidade nominal da concha de 65,7 metros cúbicos a 70,3 metros cúbicos e uma carga útil nominal de 122,5 toneladas. Esses são alguns parâmetros geométricos das escavadeiras elétricas. Podemos ver na imagem e na tabela o comprimento da menor e do maior equipamento, assim como a altura sobre o pórtico, que é o item C, a largura das sapatas das esteiras, a largura das esteiras, o comprimento das esteiras, a distância do solo e a altura da base da máquina. Aqui tem uma comparação das fabricantes e quais os tipos de escavadeiras que eles possuem. No caso da Caterpillar e da Komatsu, elas possuem todas as escavadeiras elétricas e hidráulicas. A Case e a Volvo apresentam só a retroescavadeira e a Liebherr conta com as retroescavadeiras e as shovel hidráulica. Vamos falar sobre LHD. Trazemos o modelo de maior porte,
que é esse na imagem, que é a LH621I da Sandvik. Temos as dimensões do menor equipamento e do maior equipamento. O menor equipamento ele possui um comprimento de 7 metros, uma largura de 1,5 metro e uma altura de 2 metros. O maior equipamento ele pode atingir 12,4 metros de comprimento, uma largura de 3 metros e 20 centímetros e uma altura de 3,1 metros. A capacidade dessas LHDs variam de 3,5 toneladas para o menor equipamento a 21 toneladas o maior equipamento, cujas capacidades em metros cúbicos varia de 8 a 10,7 metros cúbicos. A potência do motor do menor equipamento é de 55 kW e do maior porte é 352 kW. A velocidade desse equipamento quando carregada no menor equipamento é de 10,8 km por hora e do maior equipamento de 26 km por hora. Bom, abordando agora um pouco sobre a escavadeira dragline, ou também conhecida como caçamba de arrasto, temos que ela se constitui basicamente de lanças, polias e cabos de aço, onde ela tem uma longa lança acoplada a polias e cabos de aço que vão arrastar a caçamba ou pá de arrasto sobre o material que está sendo escavado. Quando a caçamba está cheia, ela vai ser levantada, girada até o ar ao ponto de descarga. Nesse ponto, pela ação de um cabo de controle, a caçamba vai ser invertida, ficando com a boca para baixo e despejando assim o material do seu interior. Optamos então por trazer alguns fornecedores desse tipo de escavadeira. Vamos abordar sobre a Caterpillar, sobre a Komatsu e sobre a Liebherr. Falando um pouco sobre a Caterpillar, a gente tem 3 modelos e vamos abordar as especificações como capacidade e comprimento da lança. O modelo 8000 ele tem uma capacidade variando de 24 a 34 metros cúbicos e o seu comprimento de lança vai de 75 a 101 metros. O modelo 8200 ele vai de 46 a 61 metros cúbicos de capacidade, enquanto seu comprimento de lança chega a 100 metros. E o modelo 8750 ele tem uma capacidade de 76 a 116 metros cúbicos, enquanto seu comprimento de lança vai de 109,7 a 132,5 metros. Abordando agora sobre as especificações da Komatsu. Temos também 3 modelos, onde o PH 9010C possui a capacidade de 42 a 60 metros cúbicos e o comprimento da lança vai de 84 a 107 metros. O modelo PH 9020C tem uma capacidade variando de 55 a 93 metros cúbicos, enquanto o comprimento de lança vai de 90 a 125 metros. E por último, o modelo PH 9020 XPC, com capacidade variando de 85 a 122 metros cúbicos e seu comprimento de lança podendo chegar até 130 metros. Por fim, abordando as especificações da Liebherr, temos 6 modelos. Enquanto a sua capacidade ela vai variar de 40 a 300 metros cúbicos dentro dos 6 modelos existentes, e seu comprimento de lança ele vai variar de 41 a 68 metros. Já que foi abordado algumas especificações, agora vamos trazer vantagens e desvantagens no geral sobre a escavadeira dragline. Dentre as vantagens, temos que ela escava em níveis inferiores à sua base. Ela pode escavar e depositar o material a longas distâncias devido ao cabo de aço, ao sistema de polias, e vai conseguir depositar o material em alturas elevadas. Como desvantagens, temos a dificuldade de locomoção do equipamento, o acabamento da escavação e a dificuldade de descarga do material.
E era isso que tínhamos para abordar em questões de equipamentos de carregamento. Nosso muito obrigado pela atenção de todos.